Bem-vindos então de volta aos vídeos sobre C#, ADO.NET e sobre a Data Grid View. E vamos então iniciar aqui um conjunto de vídeos no qual nós vamos aqui desenvolver uma pequena aplicação, se assim o poderemos considerar, com a Data Grid View. Neste caso não com o objetivo de criar uma aplicação propriamente dita, mas sim com o objetivo de criar uma Data Grid View personalizada, ok? E como é que nós vamos fazer isto? Bom, se nós já temos aqui a possibilidade de utilizar uma Data Grid View a partir dos objetos propostos ou oferecidos pela própria Net Framework, ora, o que nós vamos fazer é simplesmente utilizar a Data Grid View e acrescentar métodos que nos podem eventualmente vir a ser úteis. Ora, o que acontece nestas circunstâncias normais é que quando nós arrastamos uma Data Grid View, nós temos aqui todos estes valores e todos os valores por defeito, ou as propriedades por defeito. Ora, então o que nós vamos fazer é simplesmente o seguinte: nós vamos criar aqui uma Data Grid View personalizada. E para que isso possa acontecer, eu vou começar por criar uma classe, ok? Vamos aqui fazer um add class e vamos chamar a esta classe, por exemplo, CL, ou melhor, grelha personalizada, ok? Vamos aqui dar-lhe este nome. Muito bem, cá temos então a nossa grelha personalizada. O que nós vamos fazer agora simplesmente aqui é colocar using system.windows.forms, ok? E nesta circunstância o que nós vamos fazer é fazer o seguinte: aqui a nossa classe vai importar ou vai derivar de uma outra classe que pertence a este namespace e que é o Data Grid View. Okay? Isto significa dizer que a nossa classe vai começar por ter todas as implementações de uma Data Grid View. Tudo aquilo que nós vamos fazer agora aqui dentro será um acrescentar de métodos e de eventuais propriedades à nossa Data Grid View. Ora, o que acontece agora é o seguinte: em primeiro lugar, eu vou aqui utilizar aqui um construtor, que neste caso será public grelha personalizada, ok? E neste construtor, uma coisa que eu vou colocar é o seguinte: this.doubleBuffered igual a true. E eu vou explicar o que é que significa o double buffered. Double buffered é uma propriedade intimamente relacionada com a apresentação gráfica de elementos, de controles ou de objetos nos nossos formulários. E o que permite fazer é que sempre que o controle é atualizado, os seus dados são atualizados, eles são primeiro atualizados no background e só quando estiver completamente atualizado o aspecto visual da minha grelha é que ela vai ser apresentada. É isto que faz aqui o double buffered, ok? Depois vamos aqui definir de uma forma muito genérica o que é que vai acontecer com a nossa Data Grid View em termos de métodos. Eu vou colocar aqui o nosso fantástico separador com uma inscrição aqui que será Data Grid View personalizada, ok? Vamos aqui utilizar o separador, eu vou aqui encurtar um pouco mais para arranjarmos aqui mais espaço, ok? Vamos aqui colocar mais alguns sinais, eu gosto disto muito bem organizado e vamos aqui colocar então estes espaços. Ora, o que vai acontecer agora nestas circunstâncias é o seguinte: reparem, eu tenho aqui grelha personalizada, não lhe dei o nome CL de classe nem nada do género, e reparem o que é que acontece aqui no meu Solution Explorer. A grelha personalizada, ao invés de ficar com o aspecto de uma classe normal, ficou aqui com este aspecto diferente, com um ícone diferente. Isto porquê? Porque é uma classe derivada, ok? Ela vai derivar de uma classe já existente e, portanto, irá implementar todos os métodos e características, eventos, etc., que já existem na Data Grid View e depois irá apenas acrescentar novos métodos. Quando nós formos compilar tudo isto, o que vai acontecer é o seguinte: como poderão agora reparar, nós temos aqui
os Common Controls, que são os controles habituais, e temos aqui os controles da data, onde aparece a nossa Data Grid View. A primeira vez que eu executar aqui o código, ok? Reparem, executei o código, e agora quando eu regressar ao meu design, o que vai acontecer é que eu vou ter aqui no topo, logo imediatamente acima ao All Windows Forms, a minha grelha personalizada, ok? E portanto a minha grelha personalizada é exatamente o resultado da execução do código e da existência deste ficheiro aqui. O que é que eu vou agora poder fazer? Vou poder arrastar a minha grelha personalizada para aqui e reparem, é simplesmente uma Data Grid View. Só que é uma Data Grid View especial, porque sempre que eu a crio, eu posso agora adicionar aqui no meu construtor, por exemplo, uma message box. Vamos tentar fazer aqui esta implementação. Olá, ok? Vamos aqui refrescar tudo isto, vamos retirar daqui, vamos executar para que este meu objeto seja atualizado, ok? Está atualizado e vamos agora ver o que é que acontece quando eu arrasto para aqui. Reparem, olá, e só depois aparece a minha Data Grid View. O que significa isto é que eu posso então implementar aqui um conjunto de funcionalidades que me sejam particularmente interessantes. E vamos começar a implementar essas funcionalidades. Vamos criar aqui, por exemplo, um método, não propriamente no construtor. O construtor irá ficar simplesmente com o this.doublebuffered igual a true. Okay? E vamos criar já aqui um método que será também public, void, definir grelha. E o que é que eu defino, ou o que é que eu quero significar com o definir grelha? Eu quero utilizar este método para que determinados aspectos da minha grelha sejam definidas assim que eu quiser. E dois aspectos fundamentalmente, o modo de seleção e a altura das linhas, ok? Então eu vou colocar aqui como argumentos o Data Grid View Selection Mode, ok? Qual é o modo de seleção, ok? E depois o int altura linha, ok? E o que nós vamos aqui fazer será simplesmente o seguinte: vamos definir os valores da grelha, neste caso qual é o seu modo de seleção e também qual é a altura da sua linha. No entanto, não me vou limitar a definir esses aspectos, ok? Estes são os aspectos que eu vou passar por opção minha, ok? Do programador. Há outros aspectos que eu quero que estejam, no meu caso e no meu tipo de Data Grid Views, que eu quero que estejam sempre bem definidos, por defeito, ok? Então, eu vou colocar aqui, define as propriedades da Data Grid View por defeito. E quais são essas propriedades? Bom, em primeiro lugar, vamos aqui definir o seguinte: this, isto é, este objeto, ponto, e agora vamos colocar aqui assim, allow users to add rows igual a false, isto é, não permite que o utilizador adicione linhas, ok? E este é um valor que por defeito é criado genericamente com uma Data Grid View normal. Então a minha Data Grid View vai ter já uma característica especial, é o facto de não permitir adicionar rows por defeito. Reparem o que é que vai acontecer agora se eu apagar aqui esta minha Data Grid View e executar o código para que o meu novo objeto seja atualizado em termos de funcionalidades, e quando eu arrasto a minha Data Grid View, reparem o que é que vai acontecer. Ela, por defeito, tem aqui allow user to add rows true, mas na realidade ela não vai permitir que isso aconteça, ok? Eu vou colocar aqui false, ok? Allow users to add rows igual a false, porque quando eu executar aqui o definir grelha, reparem, eu tenho aqui a minha grelha, que eu chamo grelha personalizada 1, ok? A atribuição do nome é feita automaticamente pelo
C#, eu coloco aqui simplesmente grelha personalizada 1 ponto, definir grelha. E automaticamente ele vai me pedir qual é o modo de seleção, e eu coloco aqui Data Grid View Selection Mode, ponto, Full Row Selected, neste caso é o que eu quero, e a altura da linha, por exemplo, 25. E agora reparem então o que é que vai acontecer. Neste caso, eu tenho então a minha Data Grid View prontinha já a ser preenchida com dados e já não vai deixar que o utilizador possa adicionar dados a essa Data Grid View, ok? Caso contrário, se eu colocar aqui True, okay, vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Aqui não aparece rigorosamente nada porque nós não temos colunas. Vamos aqui experimentar adicionar uma coluna através de um comando para verificarmos, não aqui no wall, mas no command control, vamos adicionar aqui um comando e vamos colocar ali uma coluna. Ora, grelha personalizada 1.columns.head e vamos lhes dar aqui um nome, coluna e um header, coluna de testes, ok? E tendo uma coluna nós vamos aqui já ter então a possibilidade de ver, reparem, cá está o espaço para nós adicionarmos valores, ok? Se eu aqui na minha grelha personalizada colocar aqui false, eu vou executar e reparem, não aparece aqui a linha para eu poder adicionar os dados. E agora vamos continuar aqui a implementar todas as outras propriedades que eu entendo serem as mais ajustadas para o tipo de aplicações que eu faço. Então vamos colocar this.allow users to delete rows, ok? Allow user to delete rows é igual a false, ok? Isto não permite o utilizador, ou que o utilizador apague linhas, okay? Depois temos ainda o this allow users to resize rows, okay? Resize rows, vamos procurar aqui allow user to resize rows igual a false, isto é, não vai permitir que o utilizador redimensione a altura das linhas, não permite alterar manualmente a altura das linhas, okay? Vamos ter ainda o this.allow user to resize columns é igual a true, okay? Isto neste caso para permitir que o utilizador possa alterar a largura das colunas. É algo que não é problemático, então permite que a largura das colunas seja alterada, okay? Continuemos então aqui a adicionar, vamos fazer um this.allow users ou allow drop, neste caso por exemplo, o allow drop é igual a false, não permite, os sistemas de drag and drop não permite que sejam despejados para dentro da minha Data Grid View alguns objetos, não permite o sistema drag and drop, ok? Vamos ter ainda o this.autosize é igual a false, ok? E o que se... Ups, isto hoje está mesmo mal, ok. Não permite que ela se autodimensione, vamos dizer assim, a grelha não se vai redimensionar automaticamente, ok? E acreditem que esta implementação tem algumas vantagens. Depois vamos colocar aqui uma que nós já vimos e que configurámos aqui na nossa aplicação há poucos instantes, ou nos vídeos anteriores, que era impedir que aparecesse aqui o row headers. Então nós podemos colocar aqui this.row headers visible, okay? O row headers visible igual a false. Neste caso significa esconder, ou então esconde os cabeçalhos das linhas, ok? E portanto vamos começando aqui a ter já algumas personalizações muito interessantes. Há um aspecto que eu quero aqui realçar, é que para que determinadas funcionalidades possam ter
a sua apresentação visual, nós temos que adicionar aqui também um outro elemento que é o seguinte, enable, ok? This.enabled ou enable, não enabled, e os headers visual styles, ok? Isto terá que ser igual a false. E eu não vou entrar em muitos detalhes porque tem a ver com parte gráfica, mas é fundamental que esta informação aqui esteja para que determinados aspectos da nossa grelha possam ser alterados, ok? Ou adaptados em termos gráficos. E depois temos aqui o Edit Mode, que nós vamos definir, neste caso o Edit Mode é o this.editMode é igual a Data Grid View Data Grid View Edit Mode, ok, Data Grid View Edit Mode ponto edit programmatically. Isto é, eu por defeito vou querer que a minha Data Grid View não possa ser editada, ok? Quero apenas que ela seja utilizada para apenas apresentar dados, ok? Depois, this.AutoSize Columns Mode. Ora, o AutoSize Columns Mode vai ser igual a Data Grid, ok? Nós tínhamos ali, reparem, quando a seguir ao igual, Data Grid View AutoSize Columns Mode, ponto, e agora vou colocar aqui None, ok? Portanto, ele não vai fazer um AutoSize, não vai ser nem por headers, nem por conteúdos das rows, das células, etc. Não vai pura e simplesmente. Se existir texto que ocupa espaço a mais, ele vai ficar escondido. E depois iremos perceber porquê. Depois o this, column, headers, height, size mode. E reparem como existe aqui imensos aspectos que eu estou a definir ou a personalizar. E isto é igual a, reparem, neste caso, Disabled Resizing. Okay? Eu não vou estar a especificar aqui todos os dados, todos os valores, também desde já informo que este meu objeto será obviamente disponibilizado para quem o queira utilizar nas suas aplicações e queira eventualmente fazer alterações aqui a toda esta configuração de código. Vamos ainda, para finalizar este vídeo, adicionar um this.columns either size, ok, height, ok, é igual a, vamos definir aqui uma altura do header, ok? O que nós vamos fazer aqui é definir uma altura do header que pode ser fixa ou que pode ser passada através aqui dos nossos, neste caso do nosso construtor. Ora, eu vou colocar aqui, se calhar, vou colocar aqui a altura header, ok? E posso simplesmente fazer o seguinte, aqui na minha raiz da classe, definir propriedades estáticas da classe, que eu não vou alterar, mas que posso vir a tirar partido aqui. Vou definir aqui então int altura header é igual a 30, por exemplo, ok? E, portanto, sempre que eu quiser alterar os valores, não terei que andar aqui à procura do código onde é que está essa propriedade, ou onde está essa propriedade, automaticamente altero aqui os valores e eles depois, no local preciso, serão alterados automaticamente. No próximo vídeo iremos continuar a desenvolver aqui esta nossa classe, este nosso semi-objeto pessoal, ou, melhor dizendo, uma Data Grid View personalizada.